Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. Mas hoje a minha conversa não é somente com quem quer trabalhar com, na verdade, esta semana, né? As nossas lives aqui não é somente para quem quer trabalhar com líderes, mas para todos que trabalham com desenvolvimento humano. Nessa semana eu estou fazendo uma série de lives sobre desenvolvimento, certo? Sobre mapeamento comportamental, que é um dos serviços que você precisa ter na sua esteira de serviços, combinado? Ontem eu fiz uma live onde eu falei exatamente sobre isso, né? O que é? Comecei falando sobre o que é mapeamento comportamental e hoje o nosso grande tema aqui é: qual é a diferença entre DISC e mapeamento comportamental? Isso é extremamente importante que você entenda. Sabe por quê? Porque se você não entende essa diferença, você corre um grande risco no mercado. Um grande risco no mercado em estar falando de mapeamento comportamental e não estar entregando um mapeamento comportamental. Hoje nós temos, e é que a gente precisa entender um pouquinho da história, né? Até um tempo atrás, análise comportamental se resumia realmente à aplicação do DISC e feedback, certo? E uma devolutiva. Hoje, né, com todo o avanço que nós tivemos, quando nós falamos de análise comportamental, quando nós falamos de mapeamento comportamental, você precisa entender que é muito mais que aplicar DISC e fazer uma devolutiva. E aqui tem um outro aspecto importante que você também precisa entender, né? O DISC também evoluiu, como o mapeamento comportamental evoluiu, né? Na verdade, a análise comportamental evoluiu, tanto que hoje a gente chama de mapeamento comportamental, como o DISC evoluiu também. Então, se você ainda vende análise comportamental apenas aplicando o DISC, né, e fazendo uma devolutiva, você precisa entender que você está ficando para trás no mercado, certo? E você corre um grande risco, por quê? Porque o mercado já começa a comparar. Eu vou começar essa live para poder explicar a diferença entre DISC e mapeamento comportamental, contando vários exemplos, né? Relatando para vocês aqui o que os masters analistas comportamentais têm nos trazido assim muito frequentemente, né? Muitas vezes eles vão conversar com um cliente, né, sobre mapeamento comportamental. Eles estão numa conversa de briefing e eles percebem que o mapeamento comportamental, né, é extremamente importante para aquele cliente, para aquelas metas, para aqueles objetivos, enfim, do cliente. E quando ele fala de mapeamento comportamental, muitos clientes dizem assim: eu já fiz. E aí, quando os masters começam a perguntar, né, e nesta conversa, porque uma conversa de briefing, ela é uma conversa mesmo, não é um monólogo, né, os clientes dizem assim: eu já apliquei DISC. E aí, quando os analistas começam, né, a aprofundar na conversa, né, e começam a explicar o que é o mapeamento comportamental, 100% dos clientes dizem o seguinte: não, então aquilo que eu fiz não era mapeamento comportamental. Não, nada a ver. Não, o fulano só aplicou o DISC, eu só fiz o DISC. E por que eu digo que isso é um grande risco? Porque se você ainda utiliza somente o DISC acreditando que você está fazendo um mapeamento comportamental, saiba que você começa a ser comparado no mercado. E você começa a ser comparado e ficar num lugar que não é interessante. Que é naquele lugar de não, aquilo que eu fiz então não foi mesmo mapeamento comportamental. Não, eu só fiz o DISC. E eu tenho certeza que se você está aqui comigo, você não quer ficar neste lugar. No lugar daquele que, não foi isso que ele fez, não. Nossa, nem dá para comparar. Tenho certeza que não é este lugar que você quer ficar. E eu tenho certeza também que se você ainda aplica só o DISC e ainda o antigo,
acreditando que você está fazendo mapeamento comportamental, é porque talvez você ainda não tenha tido contato, né, com as novas metodologias que se tem no mercado. Só que aqui eu preciso dizer uma questão importante. Quem se propõe a trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental precisa estar à frente, precisa estar sempre atualizado, certo? É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa que nos propomos a ser desenvolvedores de líderes, realmente estar atualizado em termos de metodologias, em termos de assessment, em termos de ferramentas. Mas deixa eu explicar então para você qual é a diferença do DISC para o mapeamento comportamental. Como eu disse antigamente, certo? Realmente a análise comportamental era a aplicação do DISC e a devolutiva, né? E ainda o DISC é antigo, e infelizmente ainda tem muitas escolas que ensinam isso. Eu tenho alunos, né, que dizem assim: Liana, eu acabei de fazer uma formação de analista comportamental e eu só aprendi o DISC antigo e a devolutiva. Eu digo, pois é, né? E ok, não há problema algum, mas agora você sabe que tem muito mais que isso. Então vamos lá, qual é a diferença? O DISC, ele é um assessment, certo? O que é um assessment? É uma ferramenta, é um instrumento que a pessoa responde, né, e dá um resultado, certo? E o DISC, ele faz sim parte do mapeamento comportamental, mas ele é apenas um instrumento de 6, certo? E por que que hoje a gente tem essa nova metodologia de mapeamento comportamental? Porque se deu conta que quando você faz um mapeamento comportamental apenas com o DISC, certo? Você limita muito a profundidade do mapeamento, porque as pessoas não são somente o seu perfil comportamental, porque o DISC ele levanta perfil comportamental, extremamente importante, certo? Só que a gente começou a se dar conta que, na verdade, a pessoa, ela não é só um perfil comportamental, ela é muito mais que isso. Ela tem valores, ela tem motivadores, ela tem linguagens de reconhecimento, de valorização. Ela precisa, em muitos casos, entender como é que ela faz a sua gestão do tempo. E foi exatamente por isso, né, que a metodologia de mapeamento comportamental, ela evoluiu e evoluiu muito. Hoje, quando a gente fala de mapeamento comportamental, nós estamos falando num processo, certo? Um processo que tem como grande objetivo o aprofundamento no autoconhecimento. E como eu falei ontem para vocês, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para qualquer processo de desenvolvimento. Não existe processo de desenvolvimento sem autoconhecimento, certo? Só que hoje se entende, né, que o mapeamento comportamental, ele é um processo de autoconhecimento e não mais a aplicação de uma ferramenta e uma devolutiva. Um processo de mapeamento comportamental, ele tem etapas a serem cumpridas. Ok? Num outro momento eu vou aprofundar sobre isso com vocês. Na verdade, eu acho que isso não está contemplado aqui nas lives, mas está contemplado sim dentro do workshop que eu vou estar fazendo a semana que vem, que é Mapeamento Comportamental, uma visão muito além do DISC. E aproveito já para te convidar. Este é um workshop de 4 dias que começa na segunda-feira, vai até quinta-feira. São em torno de 2 horas por dia, certo? Então são 8 horas de um workshop, onde a gente vai aprofundar sobre mapeamento comportamental, tudo sobre mapeamento comportamental. E você ainda vai ter a oportunidade de conhecer algumas das ferramentas para você aplicar em você, das ferramentas que a gente utiliza hoje no mapeamento comportamental. Mas vamos lá, outra diferença, acho que já ficou claro aqui, né? Diz que é só ferramenta. Mapeamento comportamental é processo de autoconhecimento, certo? Uma outra questão extremamente importante neste momento que você precisa entender é
Antigamente, nós temos uma evolução do DISC, certo? Nós temos o DISC antigo e o DISC atual. Deixa eu explicar isso para vocês, que isso é importante. O DISC antigo, você precisa entender o seguinte: qualquer DISC, certo? Qualquer assessment, qualquer ferramenta, né? Assessment de DISC, ele tem a mesma base teórica, certo? A base teórica é exatamente a mesma. A diferença está em como ele é aplicado e na profundidade, na extensão do que ele nos traz. Essa é a grande diferença. O DISC antigo, como é que ele funciona, né? Quem aí trabalha com DISC sabe, mas quem não trabalha, né, eu vou explicar para poder entender. Como é que o DISC antigo trabalha, né? Funciona. Você preenche de forma online, certo? Um questionário, você preenche, né? Um questionário de forma online, certo? Aonde você fala, né, de como você se percebe e como você acha que o meio te percebe. O DISC antigo, ele trabalha todo em cima da autopercepção da pessoa, como ela se vê e como ela acha que as pessoas a veem, certo? Assim é o DISC antigo. O que se percebeu no DISC antigo? É importante se entender isso também. O que se entendeu no DISC antigo? O DISC antigo, ele tinha um grande gap, que quem trabalha aí com DISC, eu tenho certeza, que trabalha com DISC antigo, eu tenho certeza que você já vivenciou isso. Como o DISC antigo, ele se dá todo ele a partir da percepção da pessoa, da autopercepção e da percepção dela em relação ao meio, qual era o grande gap? Na grande maioria das vezes, a percepção do seu cliente em relação ao meio está distorcida. O que isso quer dizer? Ontem eu falei um pouco sobre isso, sobre a cultura de feedback. O que ele percebe do meio, na grande maioria das vezes está distorcido, tanto para mais quanto para menos, certo? E aí o que é que acontece? Qual é o grande risco para você, profissional de desenvolvimento? É montar com o seu cliente todo um plano de desenvolvimento baseado numa percepção distorcida, numa não realidade, porque aquela é a realidade da percepção do seu cliente. Tenho certeza que quem aqui trabalha de processos de desenvolvimento dentro de empresas, ou instituições, ou grupos, certo? Percebia o seguinte: eu por muito tempo, por muitos anos, eu trabalhei com DISC antigo, certo? Trabalhei com DISC antigo por quê? Porque era o que a gente tinha, certo? Era o que a gente tinha. E o que acontecia? Muitas vezes, eu sempre trabalhei, com processos sistêmicos dentro das empresas, trabalho, com projetos sistêmicos. Muitas vezes, eu conversava com a empresa tinha uma demanda, tinha uma percepção daquele líder ou daquela pessoa. E quando eu aplicava o DISC naquele líder, a percepção dele em relação à exigência do meio estava completamente distorcida. Como é que eu sabia disso? Quem trabalha aí com o DISC antigo sabe, que é o gráfico ali da exigência do meio. Era muito comum acontecer esta distorção. A percepção do líder da exigência do meio era muito diferente da exigência do meio. Nunca vou esquecer de uma situação, que eu me vi numa saia justa, extremamente importante. Eu ia começando a fazer um projeto sistêmico numa empresa com processos de desenvolvimento dos líderes, e todo o processo de desenvolvimento eu começo com mapeamento comportamental. Só que naquela época
eu ainda trabalhava com DISC antigo. Na verdade, eu trabalhava também com a metodologia antiga, né? De aplicar somente o DISC, coisa que há muito tempo eu já não faço mais, certo? E a demanda da empresa era o seguinte, em relação a um dos líderes, que ele estava muito descolado, né, do que a empresa desejava. A empresa estava passando por muitas mudanças e este líder não estava conseguindo acompanhar essas mudanças, certo? Tinha queixas extremamente significativas da direção em relação a esse líder e da equipe, certo? Havia um descolamento. Realmente, assim, o que a empresa esperava, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque eu acho que fica super claro, né? A empresa queria que ele entregasse maçã e ele estava entregando banana, certo? Quando eu aplico o DISC nele, na percepção dele em relação à exigência do meio, ele estava entregando exatamente o que o meio solicitava. Na percepção dele, o meio estava pedindo maçã e ele estava entregando maçã. Mas na realidade, o meio estava pedindo maçã e ele estava entregando banana. Vocês percebem o risco disso? O risco para o processo de desenvolvimento? Porque nós iríamos traçar todo um plano de desenvolvimento em cima da percepção dele, se eu não estivesse fazendo um processo sistêmico dentro da empresa. E não daria resultado esse processo, e não daria resultado por quê? Por um simples motivo. Ah, é porque eu sou incompetente? Não. Por um simples motivo, nós montamos um plano de desenvolvimento em cima de uma percepção distorcida da realidade. Este é o grande risco do DISC antigo, este é o grande gap do DISC antigo. E foi exatamente por causa deste gap que o DISC teve uma atualização extremamente importante. Agora o DISC é com feedback. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que agora sim, a pessoa responde como ela se vê e como ela acha que o meio a vê. Só que agora também tem o feedback real do meio. Se convida pessoas para responderem o DISC daquela pessoa. Aonde o meio agora vai dizer de verdade como é que ele a percebe e qual é a exigência dele. Isto muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente em termos de autoconhecimento, em termos de assertividade do processo. Então, eu realmente convido, se você ainda está utilizando o DISC antigo, né? E aqui tem um outro risco importante, né? Principalmente para quem utiliza o DISC, e o DISC a gente utiliza em todos os processos de desenvolvimento, certo? Não só o DISC, como eu disse, certo? Mas o DISC é uma das ferramentas que qualquer processo de desenvolvimento, o mapeamento comportamental, ele entra. Só que qual é o grande risco, e maior ainda, se você trabalha com pessoa física, seja de que nicho for, você não tem este feedback do meio. Porque você não tem como adivinhar isso. E aí o que é que vai acontecer? Você vai trabalhar com o seu cliente em cima de uma percepção que não é real do meio. É real para o seu cliente, na percepção dele, mas não é a realidade do meio. Então, isso é um aspecto importante. Então, duas coisas aqui, né, que eu gostaria de pontuar para vocês. É uma live, né? Essa semana eu tenho feito uma sequência de lives mais curtas, com temas extremamente específicos. Vamos lá. Primeiro, DISC não é sinônimo de mapeamento comportamental. DISC é apenas uma ferramenta, um dos 6 assessments do mapeamento comportamental. DISC é uma ferramenta, mapeamento comportamental é um processo.
que envolve a aplicação de vários assessments e não somente o DISC. Ok? Segunda questão importante do que nós conversamos aqui. Se você ainda utiliza, ou se você está querendo começar aí neste mercado, extremamente importante que você entenda que existe um DISC antigo que muitos profissionais ainda utilizam. Que ele é perfeito em termos de perfil comportamental, mas tem o grande gap, que é em relação à percepção do meio. E que hoje existe um DISC atualizado, certo? Um DISC atual que engloba o feedback do meio. Tem uma questão aqui extremamente interessante. Quando você utiliza, né, o DISC atual e não o antigo, às vezes, somente quando o seu cliente olha a discrepância entre a percepção dele e a real percepção do meio, às vezes, só isso já faz uma grande diferença no processo. E aqui, quando eu disse, né, que essa distorção ela é tanto para mais quanto para menos, porque sabe o que acontece? Às vezes, o seu cliente tem uma percepção dele menor, tem uma autocrítica extremamente elevada, certo? E tem uma percepção dele menor do que o meio tem. E aí, quando ele vê o feedback do meio, ele se empodera. Ele começa a poder reconhecer o que ele já tem e não está reconhecendo. Outra situação é o que eu disse para vocês também. Às vezes, né, ele imagina, principalmente quando você está aí vendendo para empresas, certo? Muitas vezes acontece do líder achar que precisa ir para um caminho, que a exigência do meio é uma, quando na verdade a exigência do meio é outra e não aquela que ele está imaginando. Ok? Deixa eu ver aqui. A Juliane, deixa eu ver a pergunta de você. Em relação ao meio, você considera correto pedir que seja solicitado aos familiares e colaboradores? Juliane, dentro da nossa metodologia, certo? Nós sempre orientamos o seguinte: se você está fazendo um processo profissional, convide pessoas do seu meio profissional. Se você está fazendo um processo de vida, convide as pessoas do seu relacionamento pessoal, certo? E tem situações, porque também no DISC atual a gente tem a possibilidade de aplicar o feedback em grupos separados. Por exemplo, fazer um grupo da área profissional e fazer outro grupo da área profissional, da área pessoal. Isso em alguns processos é extremamente interessante. Sabe por quê? Porque às vezes na área profissional o meio demanda coisas, certo? Demanda coisas e coloca que ele não está atendendo. E quando você olha para o grupo que respondeu da área pessoal dele, aquelas competências estão postas. E isso dá um direcionamento enorme para o processo de desenvolvimento. Por quê? Porque se ele tem aquilo, né, aquilo que o meio está dizendo que ele precisa desenvolver, quando você olha no outro grupo, que é um grupo não profissional, e este grupo está dizendo que ele tem, a linha de desenvolvimento muda. Sabe por quê? Porque ele já tem isso. Agora é uma questão de poder trabalhar com ele, porque que isso não está sendo aplicado aqui. E o inverso também é verdadeiro. Ok? Acho que te respondi, né, Juliane? Então, nós sempre vamos avaliar. Mas, assim, a orientação sempre é esta. Se você está fazendo um processo, um mapeamento, e o objetivo do seu cliente é profissional, peça para que os convidados sejam da área profissional.
se ele está fazendo um processo pessoal, os convidados da área pessoal. E dependendo do objetivo do processo, vale a pena você ter os dois grupos. Eu não sugiro que misture, certo? Eu não sugiro que coloque junto, porque isso muitas vezes distorce em relação, não o perfil dele, certo? Não é o perfil dele que distorce, isso fica igual. O que distorce é a exigência do meio. E isso é outra questão, né? Não existe mapeamento comportamental para nada. Ele sempre tem um objetivo. E esse é outro erro que muitos profissionais fazem. Vendem uma análise comportamental porque não entendem que isso é um processo de autoconhecimento, sem objetivo, sem meta do processo. Ok? Muito bem, meus queridos. Então, quero deixar aqui... Perfeito, Juliane. Vamos lá. Quero deixar aqui o convite para vocês. Essa semana eu estou fazendo uma série de lives. Amanhã a nossa live às 8 horas será será sobre o tema por que você tem que ter mapeamento comportamental se você trabalha com desenvolvimento de líderes e equipes e desenvolvimento de qualquer nicho. Como que o mapeamento comportamental ele pode ser um grande alavancador do seu negócio? Quais são as vantagens de você, desenvolvedor de líderes e de equipes e de pessoas e dos processos de desenvolvimento, seja em que área que for, você ter o mapeamento na sua esteira de serviços, ok? E aproveito também para convidar você, já falei isso ontem, semana que vem, de segunda a quinta-feira, nós vamos estar fazendo um workshop que ao todo é 8 horas, onde nós vamos aprofundar no mapeamento comportamental. Nós vamos entender com profundidade o que é o mapeamento comportamental. Eu vou apresentar para vocês as possibilidades de mercado, em quais os nichos você utiliza, certo? Como é que você vende, quais são os projetos aonde você inclui, como é que você alavanca o seu negócio através do mapeamento comportamental, certo? Como é que você realiza o processo? Porque hoje eu falei aqui para vocês, né? Diz que é ferramenta. Mapeamento comportamental é processo. São coisas completamente diferentes. O DISC está dentro do mapeamento comportamental, mas como eu disse, não somente ele. Nós temos 6 assessments. Nós temos o assessment de forças pessoais, o assessment de âncora de carreira, de positividade e bem-estar, de linguagem, de valorização e reconhecimento e tétrade do tempo e DISC. Percebem? Percebem como você reduz a profundidade quando de 6 você aplica só um? E só faz uma devolutiva, isso não é processo de autoconhecimento. Isto não é processo. Foi um dia, quando não se entendia que poderia ser feito diferente. Então eu te convido a vir para o workshop, né? Para você participar, você precisa se inscrever. O link está na bio. Você vai ter oportunidade de conhecer tudo isso que eu falei. Você vai ter oportunidade de conhecer os 6 assessments. Você vai ter oportunidade de fazer alguns assessments para você. Eu vou disponibilizar o link para você fazer o seu assessment, para você conhecer. Ok? Mas isso é somente para quem participar do workshop. Como eu disse, o workshop acontece segunda a quinta, às 8 horas da noite. Para participar, você precisa se inscrever. São 8 horas de workshop gratuito, para que você realmente, se você trabalha com desenvolvimento humano ou deseja trabalhar, para que você possa ter clareza deste gigantesco mercado do mapeamento comportamental. Combinado? Nos encontramos aqui amanhã às 8 e te encontro lá no grupo do workshop. Um grande abraço, um ótimo dia, tchau!